Deuteronômio 28. Versículo 1. Eu não sei na sua Bíblia se tem subtítulos. Na minha, antes do capítulo, diz assim, bênçãos para os obedientes. E lá, antes do versículo 15, está escrito assim, castigo para os desobedientes. Se na sua Bíblia está, algumas passagens como essa, esses títulos ajudam a gente a, vamos dizer assim, a entender ou separar um pouco o trecho pelo assunto, né? Mas nem sempre é bom confiar nesses títulos, porque eles não estavam nos escritos originais que os autores escreveram, né? Foi depois, da mesma forma como o capítulo, a separação de capítulo e versículo foi feito ao longo dos anos, amém? Esses títulos que dão, tanto que você pode encontrar Bíblias com esses títulos diferentes, porque não foi dado pelos autores da Bíblia, né? Não foi Moisés quem colocou esse subtítulo. Então, em algumas passagens já ajuda, amém? Mas eu estou aproveitando a oportunidade para te dizer que nem sempre é bom confiar nesses títulos, amém? Por exemplo, lá em Lucas 15, o título é a parábola do filho pródigo, né? Só que eu já preguei umas 3 vezes aqui para mostrar para vocês que não era só um dos filhos, né, que estava perdido, eram os dois, amém? Então vamos lá. Bom, na verdade, eu não sei se você já leu o Deuteronômio, mas fica como dever de casa, né? Até domingo, porque domingo já é outro culto, né? Até domingo, você lê Deuteronômio 28, 29 e 30. Amém? 28, 29 e 30. Se você nunca leu, ou tem um tempo já que você leu, retome ele. Por quê? Porque eu vou ler do versículo 1 ao 14 apenas. Mas eu quero falar, o que eu quero, vamos dizer assim, falar, aborda os versículos, capítulos 28, 29 e 30. Amém? Diz assim, do versículo 1 ao 14, lembrando que a minha tradução é uma tradução mais clara, e a sua talvez, se ainda não me obedeceu e comprou uma Bíblia mais clara, você fica com essa mais difícil aí, né? Vamos lá. Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se vocês obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. 2 pontos. Versículo 3. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelha. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. Versículo 8. O Senhor, nosso Deus, abençoará vocês em tudo o que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Versículo 9. Se obedecerem a todas as leis do Senhor, nosso Deus, e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como também prometeu com juramento a vocês. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus, o Senhor, e terão medo de vocês. Versículo 11. Ele lhes dará muitos filhos, amém, Jesus, muitos animais e boas colheitas na terra que está dando a vocês, de acordo com o juramento que fez aos nossos antepassados. Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhes dará chuva no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado de ninguém. Se obedecerem fielmente a todos os mandamentos do Senhor Deus,
que hoje eu estou dando a vocês, ele fará com que fiquem no primeiro lugar entre as nações e não no último. E fará também com que a fama de vocês sempre cresça e nunca diminua. Não se desviem desses mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, nem para um lado, nem para o outro, e nunca adorem, nem sirvam outros deuses. Amém. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Tá bem? E eu creio, que tudo que ele escreveu, tudo que ele escreveu é o que Deus foi revelando para ele nos 40 dias e 40 noites que ele ficou no monte. Por isso que ele demorou 40 dias. E o povo achou que ele tinha morrido. Porque depois tudo que ele escreveu nesses 5 livros, é muita coisa, né? A gente vê, creio eu que ele deve ter recebido durante esses 40 dias. Tanto que após os 40 dias ele desce com o resumo deles, que são os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos são um resumo de todos esses outros mandamentos. Os 10 mandamentos é um resumo dos 5 primeiros livros, podemos dizer assim. Dos 4. Porque, na verdade, é um resumo de Levítico, Números e Deuteronômio. Porque em Gênesis narra a história da criação e a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Termina com a história de José, Gênesis. Êxodo fala, né, da libertação do povo do Egito, né, como eles foram libertos e ficaram 40 dias. E aí os últimos 3 livros, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio, fechando nesses 3 capítulos, aliás, 28, 29 e 30, as leis propriamente ditas. Amém? Está dando para entender? Então os 10 mandamentos resumem toda a lei. Só que a lei, na verdade, quando você, no Novo Testamento, quando você lê o Novo Testamento e vê Jesus, os discípulos e os fariseus falando a lei de Moisés, está se referindo a esses 5 primeiros livros. E principalmente a Levítico, Números e Deuteronômio, que é onde registra o que o povo devia fazer ou não. Amém? Como Deus está dizendo aqui, olha, se vocês prestarem atenção em tudo isso que eu estou ordenando, aqui nos capítulos 28, 29 e 30, Moisés está, vamos dizer assim, pregando a última pregação dele, resumindo tudo o que ele já tinha ensinado para o povo. Continua me entendendo ainda? E aí, esse capítulo 28 é conhecido como o capítulo das bênçãos e das maldições. Por quê? Porque depois de dar toda Levítico, Números, ele fecha Deuteronômio. Deuteronômio, na verdade, ele repete muitas leis, e ele termina resumindo nesses 3 capítulos, dizendo o seguinte: Deus manda dizer para vocês, porque é Deus que mandou Moisés dizer, se vocês prestarem atenção a todos esses mandamentos, vocês viram que eu enfatizei todas as vezes que a palavra todos apareceu, amém? Por quê? Porque a vontade de Deus era que o povo obedecesse toda a lei, todos os mandamentos, amém? E Deus diz assim, aqui, Deus manda Moisés dizer: se vocês obedecerem a tudo que eu tenho ordenado para vocês, eu vou abençoar vocês com essas bênçãos. E ele lista do versículo 3 ao versículo 14 todas as bênçãos. Essas bênçãos também já é um resumo. Né? Ele diz, vocês vão ser abençoados no campo, na cidade, morando na roça ou na cidade, vocês vão ser abençoados. Ao entrar ou sair, vão colocar vocês como cabeça e não como cauda. Enfim, Deus resume as bênçãos. Só que, olha para mim, Deus deixa claro aqui que todas essas bênçãos eram condicionais. O que significa isso? Dependeria deles obedecer ou não aos mandamentos. Tanto que a palavra se aparece várias vezes. Se obedecer, se forem fiéis. Então, essas bênçãos, que é muito bom, né? Imagina Deus abençoar tudo que você faz, no seu trabalho, seja na cidade ou no campo. Imagina, todas essas bênçãos. Quem queria que essas bênçãos cumprissem na sua vida? Todo mundo, né? Só que Deus diz assim, é condicional essas bênçãos. Para eu abençoar vocês com todas essas bênçãos, e lembrando que aquele resume, em todos os 5 primeiros livros existem as outras bênçãos, Deus diz assim, vocês vão ter que ser fiéis, vocês vão ter que obedecer a todas essas leis. E se a gente pegar, por exemplo, só os 10 mandamentos e fazer uma análise na nossa vida só pelos 10 mandamentos,
não cobice. Irmão, a gente pode não permanecer na cobiça há muito tempo, mas que às vezes a gente dá uma escapulidinha cobiçando alguma coisa, cobiça, não é isso? As mulheres, eu acho que as mulheres são mais tentadas a isso do que nós. Você olha no corpo daquela sua amiga, ou você vê uma moça na rua com um vestido que você fala assim: eu acho que esse vestido foi feito para mim, ela roubou. Isso é uma cobiça, amém? Isso é uma cobiça. Então, se a gente pegar só os 10 mandamentos, não usar falso testemunho, que a gente pode resumir como não minta. Irmãos, tem uma pesquisa, ela é antiga, mas eu acredito que deve ter até aumentado. O fato dela ser antiga, dos anos 90, não põe ela em desmérito, pelo contrário, mostra que deve ter piorado. Mas eu tenho um livro lá que uma mulher, ela fez uma pesquisa que diz que 91% dos americanos, dos moradores dos Estados Unidos, ela é de lá, então ela fez a pesquisa lá. 91% dos americanos acreditam que mentir é algo normal na vida. 90%. Isso nos anos 90. Eu acredito, para não ser pessimista, eu acho que para 99% no Brasil. Para não ser pessimista, eu vou deixar 1%, né? Para botar fé na humanidade e depositar esperança em alguns cristãos. Porque, infelizmente, os cristãos estão dentro. A mentira. Amém? A gente acaba mentindo. Mas não vou falar de mentira hoje. O que eu estou querendo estabelecer é o seguinte: se a gente pegar só os 10 mandamentos para analisar a nossa vida, e Deus dissesse assim: só se você cumprir os 10 mandamentos é que eu vou te abençoar, é que todas essas bênçãos vão ir. Entenda que eu estou querendo estabelecer que Deus disse que era condicional. Era condicional. Dependeria da nossa capacidade de obedecer ou não. E só pegando os 10 mandamentos, se Deus falasse, esquece o resto, então pratica. Por exemplo, o primeiro mandamento, Jesus traduziu como amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Isso quer dizer que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia. Mas eu vou usar um exemplo bem simples aqui. Mas às vezes eu não venho no culto porque está frio. Naquele momento que eu deixei de vir no culto para cultuar a Deus, não estou falando para você passar cartão aqui para me ver sua cara e eu vou na lista de presença que ele tem de presente, não. Estou falando para você cultuar a Deus. Porque se você de coração. Mas se você deixa de vir num culto para cultuar a Deus, por causa do frio, naquele momento, você deixou de amar a Deus sobre todas, e naquele momento, você já pode saber que você quebrou o primeiro mandamento. Isso mostra para a gente que, se ficássemos só com esse mandamento, a gente ainda precisaria de falar. Porque, pode falar. Eu saía, eu trabalhava muito, né? Mas eu saía debaixo de chuva bem forte. É mesmo? Pois é. Eu não podia sair. Mas acontece. Eu posso sair debaixo de chuva bem. Mas olha para você ver. Isso que eu não vou nem falar do carnaval. Tem gente que vira os 4 dias. E se nós fizermos uma vigília na igreja, ele não faz. Por isso que parece que quando a pessoa converte, pelo menos a maioria das pessoas acha que Deus, eu nasci de novo. Aí aquela garra, né? Ela acha que, mas não vou falar disso hoje não, né? Senão ela vai para o outro lado aqui, não mexe nesse ponto não. Mas voltando, o ponto é, se a gente ficar só com o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas, várias vezes a gente deixa de amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? Então, vou resumir porque o foco que eu quero dar é em outra coisa, senão eu dedico muito tempo, não que eu fosse importante, mas o tempo hoje é mais breve. O ponto então é, vocês entenderam, o que Deus começa nos primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28, é resumindo para o povo, dizendo assim: vocês querem essas bênçãos? Eu tenho muitas bênçãos para dar para vocês. Eu prometi para Abraão, Deus dizendo, né? Eu prometi para Abraão em Gênesis 15,
que grande seria a recompensa dele. E esse povo, para quem Deus está falando, eram descendentes de Abraão. Então Deus está dizendo assim: eu prometi para o pai de vocês que a grande seria a recompensa deles. E essas bênçãos estão incluídas nisso. Só que Deus diz assim: só que é condicional. Depende de vocês conseguirem ou não seguir os meus mandamentos. E se a gente ler a história, a gente vai ver que esse povo não conseguiu seguir fielmente. E nós hoje, muito menos. Não podemos criticá-los porque nós estamos no mesmo lado. Agora, vamos entrar num outro ponto que eu também quero enfatizar. No versículo 15, olha a primeira palavra, eu não sei na sua tradução, mas olha a primeira palavra do versículo 15. Depois que ele termina de listar as bênçãos. Ele diz assim: Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecer às suas leis e aos seus mandamentos, que lhes estou ordenando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Irmão, tem gente que não gosta nem de falar a palavra maldição. Eu conheço pessoas que você fala maldição para ele, não fala essa palavra não. E às vezes a gente acha que maldição, quem joga é o diabo. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia, toda a Bíblia diz que quem envia maldição é Deus, sabia? Quem envia maldições é Deus. Ele pode até usar o diabo como mensageiro para levar. Mas quem envia maldição é Deus. Mas por que Deus envia maldição? Porque a maldição é a maneira como Deus usa, é o que Deus usa para castigar e punir a desobediência do seu povo. É o que ele está dizendo. Porém, se vocês não obedecerem, eu vou castigar vocês com essas maldições. E, irmão, deixa eu te dizer. As bênçãos estão nos primeiros 14 versículos. Mas se você for ler as maldições, está do versículo 15... ao versículo 68. Quem é bom de conta? 68 menos 15? 68 menos 15. 53? 50? Então, 3 a 15 dá 12 versículos de bênçãos. Mas de maldição tem quantos? 53. Isso no capítulo 28, porque o capítulo 29 continua. O capítulo 29 continua. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que amaldiçoa. E que tudo ele abençoar ou não depende do que? Da obediência do seu povo. Depende de nós conseguirmos obedecer. Aí no capítulo 30, olha o que o versículo 15, Deus resumindo, fechando o sermão, olha o que ele diz. Versículo 15 do capítulo 30. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará, e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes estou dando a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus termina dizendo, a escolha de vocês.
Depende da escolha que vocês fizerem. Se vocês escolherem obedecer, as bênçãos vão ir atrás de vocês. Mas se vocês desobedecerem, as maldições, que são muito mais, né? Pelo menos na lista é mais do que as bênçãos, vai perseguir vocês. Então, o mesmo Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. As pessoas supervalorizam o diabo. O diabo é só um coadjuvante. Ele é só o ser que Deus usa para aplicar aquilo que Deus ordena. Por isso que em algumas passagens, e é uma das passagens que os descrentes questiona a nós cristãos, é que em vários momentos a Bíblia diz que Deus mandou um espírito mau, que Deus permitiu que o espírito mau entrasse em Saul, por exemplo. E aí a gente lê e fica assim, mas como que foi Deus que mandou? Aí, por muito tempo, os cristãos, ou ainda hoje alguns cristãos, tentam arrumar um jeito para justificar Deus, para tentar aliviar a barra de Deus. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia não alivia a barra de Deus, porque ela quem diz que o mesmo Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. Tudo depende da nossa postura. Mas aqui que entra o problema. Se depende da nossa postura, se depende da nossa capacidade de obedecer, de amar Ele sobre todas as coisas, de não mentir hipótese alguma, qual é a nossa esperança de ser abençoado? Seja sincero. Seja sincero. Qual que é a nossa esperança de ser abençoado? Quem tenta fazer o certo todos os dias? Quem tenta? Essa é a palavra. Isso que eu estou olhando. Quem tenta todos os dias? Agora, quem não consegue, quem acaba percebendo e vendo, errei de novo. Então, o que nós podemos esperar da parte de Deus? Irmão, sério, é a palavra. Se eu estou distorcendo alguma coisa, isso pode ser retirado. E não precisa estar ouvindo. O que nós podemos esperar da nossa vida? Só as maldições. E é por isso que o mundo está do jeito que está, sabe? Porque Deus, se você ler a história da Bíblia, você vai ver que esse povo, para quem Deus falou isso, não obedeceu a Deus. Só quando eles estavam sofrendo na mão dos inimigos que eles clamavam a Deus. Deus libertava, eles voltavam a fazer o que é errado, adorar outros deuses. Lê a história de Juízes, Reis, Crônicas, você vai ver. O povo não conseguiu. E é por isso que não só eles sofreram, como também é por isso que o mundo está do jeito que está hoje. Todas essas maldades que nós vemos no mundo hoje são resultado de milhares de anos de desobediência da humanidade. Por isso que um dos versículos, vamos dizer assim, mais pavorosos, Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim, que do céu, é manifestada a ira de Deus sobre todos os desobedientes. Paulo diz em Romanos que a ira de Deus está do céu preparada para cair sobre os desobedientes. Quem são os desobedientes? Todos nós que desobedecemos. Por isso que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e deixam de estão da glória de Deus. Não há um justo sequer diz a Bíblia. Todos nós erramos. A Bíblia diz assim, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus. Às vezes até quando nós buscamos a Deus é como o povo de Israel. É quando o bambu está gemendo para o nosso lado, aí é que a gente busca Ele. Você vê que as igrejas que oferecem cura, milagre, as coisas fáceis, é só você vir fazer 7 dias de campanha e vai estar resolvido. Estão cheias. Por quê? Porque o povo sente a sua decadência, as coisas, né? O bambu gemendo, como a expressão que eu usei. Desculpe se você ouviu ela em algum lugar pior, acho que não tem problema, né? E aí eles querem. Por isso que quando a teologia da prosperidade e falsas teologias prometem bênçãos fáceis, as pessoas correm atrás. Amém? Mas elas podem dizer que daqui a pouco passa. Irmã, fica quietinho. Mexe não, amor. Mas então vamos lá. Qual esperança nós temos então? Porque nós não podemos.
não um justo sequer. O Novo Testamento vai dizer que aquele que quebra um mandamento é culpado de todos os outros. Então pensa, 10 mandamentos. Deus, eu pratico 9, só em um deles que eu esbarro. Deus diz assim, diante de mim você quebrou todos. Diz o Novo Testamento, se você olhar lá o que Jesus falou. Aquele que tropeça numa vírgula é culpado de quebrar toda a lei. Amém? Por isso, do que nós podemos esperar? E o que eu quero estabelecer é, não há esperança para nós se dependesse da nossa performance. Guarde isso. Não há esperança para nós se dependesse da nossa performance. Se a nossa salvação ou as bênçãos de Deus vindo sobre a nossa vida dependesse da nossa obediência, nós estamos perdidos. Porque ainda que a gente obedeça 9, se a gente quebrar um, já era todos os outros. Pastor, Deus é injusto. Bom, aí é outro assunto. Amém? Então, o que fazer? Qual é a esperança que nós temos? Que esperança nós temos para, primeiro, vamos dizer assim, ter um relacionamento com Deus? Porque se eu quebro um e quebrei todos, Deus não se relaciona comigo. Por isso que a canção diz, eu preciso de um Redentor que me restaure a comunhão. Nós precisamos de um Redentor que nos restaure a comunhão com Deus. Nós precisamos de um Salvador que nos liberte da escravidão. E aí é que entra a boa notícia do Evangelho. É diante dessa catástrofe que eu acabei de descrever, é que entra o Evangelho como boa notícia na nossa vida. Porque, abre aí, Gálatas capítulo 3. E nós vamos resolver a primeira coisa, que é a questão das maldições. Então, se eu desobedeço, Gálatas capítulo 3. Enquanto você abre, então, se eu desobedeço, o que vem atrás de mim? Maldições. E não são poucas. Por isso que o mundo é afligido do jeito que é. Maldições têm afligido a terra. Amém? Maldições. Por isso que as coisas só pioram. Por quê? Porque as maldições, porque a desobediência da humanidade só aumenta, sim ou não? O povo a cada dia perde cada vez mais o temor de Deus. Coisas que antigamente a humanidade não desprezava, hoje elas estão desprezando. Coisas que a humanidade há um tempo atrás estabelecia como limite, hoje eles estão ultrapassando esses limites. Amém? Então, pela desobediência da humanidade aumentando, as maldições estão nos assolando cada vez mais. E por isso que o mundo está do jeito que está. Se eu desobedeço, eu atraio maldições para a minha vida. E aqui é que entra o detalhe. Talvez você pense, não, mas eu só desobedeço um dos 10 mandamentos. Outros 9 eu cumpro. Já mostrei para você que os outros 9 diante do um, a balança pode ter 9 de um lado e um do outro, a balança mesmo vai rolar. E esse pecado anula toda a outra obediência. Por isso que não há esperança para nós se depender da nossa performance apenas. E o detalhe, maldições estão nos rondando. Qual que é a solução, pastor? Qual que é a boa notícia do Evangelho? Primeiro, todos aqui já sabem quem é o nosso Redentor e quem é o nosso Salvador. Nós já sabemos de quem nós precisamos. Amém? Nós sabemos de quem nós precisamos. Nós precisamos do Senhor Jesus. Para resolver todo esse problema, nós precisamos de Jesus. E o que a Bíblia diz? O que o Evangelho diz que Jesus fez por nós diante dessa situação? A primeira coisa, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Deus sabe, irmãos, Deus sabe que nós não conseguimos. Deus sabe que se Deus ficasse esperando no céu, a gente cumprir todos os mandamentos, para Ele vir até nós,
Ele não queria vir até nós, porque nós nunca conseguimos cumprir. Eu usei o exemplo de 9, mas a gente não consegue. Pensa a luta que é só para cumprir um, né? Por isso que o Evangelho diz que Deus não ficou esperando. Deus não ficou esperando a gente conseguir obedecer para Ele vir até nós. O Evangelho diz que Ele enviou o Filho dele até nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Ele, Jesus, morreu para nos vivificar. Nós estávamos nessa situação, refém das maldições, na desobediência. E não havia em nós nem o querer obedecer. Por isso que Deus não ficou esperando, Ele enviou Jesus até nós. Ele enviou Jesus para nos salvar. E olha o que Gálatas diz. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Versículo 13 primeiro. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Deuteronômio capítulo 15 diz que toda pessoa que fosse crucificada no madeiro, ela seria amaldiçoada. E qual foi o tipo de morte que Jesus sofreu por nós? Primeiro você precisa lembrar ou entender que a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. Não havia pecado nele. Ele nunca pecou. Ele foi o único perfeito. Mas mesmo sendo perfeito, e você sabe que sendo perfeito, você não merece maldição, você merece o quê? Bênçãos. Mas mesmo sendo perfeito e sendo merecedor apenas de bênçãos, a Bíblia diz que Ele se entregou para morrer por nós na cruz do Calvário. E quando Ele foi crucificado no madeiro, a Bíblia diz que Ele se tornou amaldiçoado. Mas por causa do que Ele fez? Não. Por causa do que eu e você não só fizemos, como fazemos. Quando Ele, sendo perfeito, se colocou na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que Ele não só foi amaldiçoado por ser crucificado, como a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele assumiu para si. Sabe por que Jesus teve autoridade para perdoar as mulheres adúlteras com quem Ele conviveu, os pecadores com quem Ele conviveu? Sabe por que Ele tinha autoridade para dizer, vai em paz, seus pecados estão perdoados? Não porque Ele estava quebrando a lei, mas porque Ele ia na cruz do Calvário pagar por todos os pecados daquelas pessoas. É como se Ele dissesse assim, Narela, sabe por que você pode ir para casa e os seus pecados estão perdoados? Não é porque você não vai precisar pagar por eles. Mas eu estou assumindo a sua dívida e eu daqui um tempo eu vou lá pagar por você. Então pode ir, porque a sua dívida está paga. E eu vou pagar. Por isso que olha para mim, nossa salvação é de graça para nós. Nós não fazemos nada para tê-la ou merecê-la. Porque nós não merecemos. Para nós não custa nada. Mas para Ele custa o quê? A vida dele. A vida perfeita em obediência que a gente tinha que viver, que o povo de Israel tinha que viver para ser abençoado, Jesus viveu. Entende isso? Ele viveu. Ele era a própria palavra. Ele era o próprio cumprimento da lei. Ele viveu a vida perfeita que Deus exigiu lá em Deuteronômio. Só que ao invés de receber a bênção, Ele falou, eu vou me colocar no lugar de maldição, e por isso que a Bíblia diz que Deus derramou sobre ele toda a ira. Isaías 53 diz que foi do agrado de Deus morrer na cruz do Calvário. Por que foi do agrado de Deus? Porque alguém tinha que pagar com os meus e pelos seus pecados. E Jesus pagou por eles. Por que foi do agrado de Deus? Porque quando Jesus
recebeu toda a maldição na cruz, porque ele recebeu toda a maldição na cruz e satisfez a justiça de Deus. Porque o que a justiça de Deus diz? Desobedeceu, maldição. Como ele tomou sobre si a nossa maldição, a maldição que eu e você merecemos por ser desobedientes. O versículo 14 diz: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus que somos nós, e para todos nós que o recebemos por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. Jesus levou sobre ele tomou sobre ele toda a maldição da lei. É isso que significa. Se você ler Deuteronômio, você sabe do que ele está falando. Ele tomou na cruz todas as nossas maldições. Para quê, irmãos? Para que hoje ele pudesse estender para nós a mão e dizer assim: se você confiar em mim, se você se entregar para mim, se você me amar, se você depositar a sua confiança, a sua esperança de salvação e de vida a mim, eu posso estender a você todas as bênçãos que Deus prometeu a mim. Por isso que olha para mim, o que eu estou querendo estabelecer com isso? Olha para mim, só há uma maneira de ser abençoado por Deus hoje. Através de Cristo Jesus. Por isso que as igrejas que dizem, faça isso que você vai ser abençoado, faça aquilo que você vai ser abençoado, elas estão iludindo as pessoas. Porque se eu prego uma bênção, eu posso pregar sobre bênção. Se eu não digo que você só pode receber essa bênção através de Jesus, eu estou mentindo para você, eu estou distorcendo as Escrituras. Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Isso fala de mediar as bênçãos também. Que é quem? Jesus. Por isso, se você tem o desejo de ser abençoado por Deus, se você tem o desejo de ver as bênçãos de Deuteronômio ou da lei, se você deseja que a promessa do Salmo 23, o Senhor meu pastor não voltará. Se você deseja que a bênção do Salmo 91, nenhum mal me alcançará, se você quer que essas promessas se cumpram na sua vida, só há uma forma de elas se cumprirem na sua vida. Através de quem? De Jesus. Eu vou te mostrar outro versículo que diz isso. Efésios capítulo 1. Você está em Gálatas, é só ir um pouquinho para frente. Efésios 1:3. Efésios 1:3 diz assim: Efésios 1:3 diz assim: agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Impressa a sua, deixa eu ver como é que está a sua. Agradecemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele, Deus, nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Por que é que hoje Deus abençoa os cristãos? Ou por que é que hoje Deus abençoa as pessoas? Ou como Deus faz isso? Por elas estarem unidas com Cristo. Olha para mim. Não estou dizendo que nós não devamos obedecer ou continuar tentando todos os dias obedecer. Está entendendo? Amém? Mas hoje a bênção não depende da gente conseguir ou não. Mesmo nós sendo cristãos. Pastor, o que me motiva então a obedecer? O que te motiva a obedecer é entender o que Ele fez com você. Mas é por isso que não há um peso sobre mim quando eu não consigo ser totalmente fiel. Porque 1 Timóteo, 2 Timóteo diz que ainda que a gente seja infiel, Ele todavia permanece fiel. Mas Ele permanece fiel desde que nós estejamos em Cristo. Amém? Por isso que, se Deus vai te abençoar ou não, depende de você estar ou não em Cristo Jesus.
Quando nós estamos em Cristo, quando a nossa esperança está em Jesus, quando a nossa confiança está em Jesus, a Bíblia diz que através de Jesus, misericórdia e a graça de Deus vem sobre a nossa vida. E nós somos abençoados. Mesmo ao olharmos para a nossa performance, a gente diga, eu não estou conseguindo. Quem está me entendendo? 2 Pedro, então olha o que diz. Deus nos abençoou com, algumas traduções dizem assim, com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Domingo nós cantamos, toda sorte de bênção o Senhor preparou para nós. E em todas as coisas sou mais que vencedor. Desde que eu entenda que tudo isso é verdade, se eu estiver em Cristo, isso se cumpre na nossa vida. Amém? Agora, eu posso, se eu não estiver em Cristo Jesus, se a minha esperança não está nele, se a minha confiança não está nele, eu posso até conseguir obedecer. Mas a Bíblia diz que Deus só abençoa hoje através de Jesus. Quem entende isso? Vamos para 2 Pedro, capítulo 1 também. Só ir para frente de Efésios. Um pouco antes de chegar em Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1. O versículo é o... versículo 3 também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também. Diz assim na minha tradução. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua glória e bondade. 1:3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. O poder de Deus é Deus quem nos dá a capacidade de viver uma vida que agrada a Ele. Entende isso? Não é o nosso esforço, irmãos. A Bíblia diz, e isso é só um dos versículos, diz que é Deus quem opera em nós o querer executar. É Ele quem nos dá a capacidade. Por isso que eu já vi várias pessoas dizer assim, mas e se eu não conseguir? Principalmente quando eu falo de batismo. E se eu errar depois? Se eu não conseguir viver uma vida direita? Irmãos, se a pessoa espera, ela achar, não, agora eu consigo, então eu vou, nunca vai acontecer porque nós não conseguimos por nós mesmos. A Bíblia diz que é Deus, é o próprio Deus quem dá a nós o poder e a capacidade de conseguir viver uma vida que agrada a Ele. Agora a pergunta é, como que Ele faz isso? Por meio do conhecimento daquele. Esse daquele fala de Jesus. Por meio do conhecimento de Jesus, daquilo que Ele fez por nós, é que nós recebemos de Deus o poder para viver uma vida que agrada a Ele. É quando a gente para e começa a meditar naquilo que Ele fez por nós. É quando a gente começa a buscar entender o que Ele fez por nós na cruz, o que o Evangelho diz que Ele fez por nós, que isso vai nos dando força, que isso vai nos transformando e nos dando força para começar a viver uma vida que agrade a Ele. Por isso, o que nós cristãos, ou o que nós temos que fazer? Nós temos que todos os dias pensar, meditar, buscar compreender de forma mais profunda aquilo que Ele fez por nós. O pregador americano Paul Washer, ele diz assim, de todos os esforços que um homem ou uma pessoa, usando o homem aqui para se referir a pessoa, de todos os esforços que uma pessoa pode impor a si mesmo, o maior esforço que vale a pena você se esforçar é o esforço de buscar cada dia compreender o Evangelho de Jesus. Ele diz assim que na vida cristã há vários temas pelo qual você pode parar para estudar.
escatologia, dons espirituais. Ele diz assim que ele chegou a uma conclusão e ele tomou uma decisão na vida dele de se dedicar a um único tema: compreender de forma cada vez mais profunda o que é o Evangelho de Jesus. E isso é o que nós deveríamos fazer. Entender cada dia mais, de forma mais profunda, o que Jesus fez por mim e como isso transforma o meu dia a dia. E entenda que, por isso que quando Paulo vai dizer assim: maridos, amem as suas esposas. Ele não diz assim: ame a sua esposa porque Deus manda amar a esposa e se você não amar, você vai ser amaldiçoado. Mas se você amar, você vai ser abençoado. Ele não diz isso. Ele diz assim: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a ele e se entregou por ela. O que ele está fazendo? Ele está pegando o Evangelho e aplicando no casamento. Está entendendo? E aplicando no casamento. E isso se aplica em tudo, irmãos. Isso se aplica em tudo. Por que nós devemos ser contra como nós tratamos o racismo? Tem anos que, principalmente no futebol, os jogadores entram de campo com a faixa assim: não ao racismo. Brasileiro no braço assim: não ao racismo. Tem anos que no futebol eles tentam acabar com o racismo. Mas até hoje, vira e mexe, tem uma grande racismo. O jogador faz um gol e o torcedor do próprio time dele chama ele de macaco. Mas por que há tanto investimento para acabar com isso? Não acaba por quê? Porque nenhuma lei vai acabar com o racismo. Só há uma coisa que tem o poder de acabar com o racismo. Qual é? O Evangelho de Jesus. Como? Qual que é a raiz do racismo? É uma raça se achar melhor do que? Qual que é a raiz do racismo? É quando pessoas com a pele mais clara acham que por ela ter a pele mais clara, ela é melhor do que uma pessoa que tem a pele mais escura. Você já deve ter visto, na época, você assistiu, não sei se assistiu hoje mais, aquela novela Caminho das Índias, passou na Globo. Pela novela, na época, não era muito antigo, eu tomei conhecimento que na Índia, eu não sei bem detalhes, mas há um tipo de pessoa que eles consideram como a poeira. Eles chamam lá, tem um termo que eles chamam, que eles consideram que é a poeira do pé dos deuses. Então eles acreditam que uma classe de pessoas foi criada pelos deuses, sei lá, com privilégio, e a outra é ralé, é poeira. E lá há essa separação. Qual que é a raiz disso? De novo, uma raça ou uma classe se achar melhor do que a outra. Como que o Evangelho acaba com isso? O Evangelho diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos numa situação diante de Deus que não há mérito em nós. Seja pele clara ou escura, seja rico ou pobre. Todos nós estamos diante de Deus na mesma condição. E que todos nós só somos salvos pela graça. Eu não sou salvo porque tenho uma pele clara. Ou eu não sou salvo porque eu tenho uma pele escura. Eu não sou salvo porque, sei lá, eu sou brasileiro. Eu sou salvo somente pela graça. Quando eu entendo isso, eu então olho para as pessoas de outra classe, ou com pele de cor diferente, e eu consigo olhar nos olhos dele e dizer: eu sou igual a você diante de Deus. Porque diante de Deus não há acepção de pessoas. Amém? Então, por isso que a Bíblia diz que Deus já nos tem dado tudo que nós precisamos viver para viver uma liberdade através do conhecimento daquele que nos chama, através do conhecimento de Jesus e daquele que Ele fez por nós. E é quando a gente começa a compreender isso e viver isso que as bênçãos de Deus começam o quê? A vir até nós. É por isso que eu acredito, eu sou abençoado por Deus, tenho convicção disso. E eu tenho certeza que Deus ainda tem muitas bênçãos para derramar sobre mim. Mas a confiança que eu tenho nisso não é por algo que eu já fiz ou que eu vou fazer. Não é por uma oferta que eu já dei, ou não é porque eu estou conseguindo obedecer nova, é só no final. Porque a minha confiança, a minha esperança está somente naquele que morreu. Não é pelos meus méritos, é pelos méritos dele.
quando a gente deixa isso ir entrando cada vez mais íntimo no nosso coração, isso vai mudando. Pensa num pecado aí. Pensa num pecado que você cometeu nos últimos dias. Pensa num pecado que você tenta lutar com ele e não consegue vencer. Pensou? Sabe por que você ainda não conseguiu vencer ele? Não é porque falta esforço seu. Porque às vezes você é muito esforçado. Às vezes você esforça até demais, né? Você acaba cometendo outro erro por causa, né, daquele esforço. Sabe quando é que você vai conseguir vencer esse pecado? Quando você parar de tentar vencer ele sozinho, você parar e pensar assim: como o que Jesus fez por mim me ajuda a vencer esse pecado? Posso dar um exemplo? Eu aprendi recentemente. Nós homens, um dos pecados que nós mais enfrentamos está aqui nos olhos. Sim ou não? Nos nossos olhos. Cobiçar coisas que não é nossa. Como nós vencemos isso? Bom, eu posso me dar cortar o olho, ou eu posso ficar lembrando que se eu fizer isso, eu vou estar pecando, adulterando meu coração. Eu não quero adulterar. Agora eu também posso pensar no Evangelho. Como? O problema desse pecado, a raiz desse pecado, é a idolatria ou a atração pela beleza. Eu não sei se você já sabe, se você sabe, mas na Grécia, antigamente, os deuses gregos, existe uma deusa que chama Afrodite. Acho que é Afrodite, a deusa da beleza, né? Que hoje nós brasileiros não temos uma estátua dela, mas muitos de nós, homens e mulheres, né, adoramos a deusa Afrodite. Porque nós adoramos a beleza física, seja em nós mesmos, e isso é uma das coisas que às vezes a gente acha melhor que o outro, ou adorando no outro, como é o caso de nós homens adoramos as mulheres. Então, entendendo a raiz? Essa é a raiz. A adoração à beleza. Como que o Evangelho trata isso no meu coração? A Bíblia diz que existia um que era o mais belo da criação de Deus. Ele tinha toda a glória de Deus, na verdade. Pensa, beleza igual, existe beleza maior que essa? Ele tinha toda a glória de Deus. Ele era o próprio Deus. Mas para entregar a vida por mim, para morrer por mim, ele foi tão açoitado, tão castigado. Ele apanhou de tal forma que a Bíblia diz, Isaías 53 diz que ele ficou desfigurado e não havia nele parecer nem formosura. Não havia nada nele que o fizéssemos desejar. Leia Isaías 53. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e viravam a cabeça de tão horrível. Já assistiu Paixão de Cristo? Já dá para ter noção. Por que ele perdeu aquela beleza toda que ele tinha? Primeiro que só ele se tornar homem já ia perder a beleza. Mas não bastou isso, ele ainda sofreu tudo que ele sofreu. Agora ele fez tudo isso por mim. Ele abriu mão de toda a beleza que ele tinha para morrer por mim. Por isso que é isso que tem que motivar o meu coração a perder todas as belezas desse mundo. Para quê? Para estar com ele. Ele abriu mão da beleza por mim. E se tem algo que tem o poder de me motivar a abrir mão da beleza, é a beleza que hoje ele tem e deve ter. Por isso que eu gosto da canção que diz: o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Se de fato Jesus é o mais belo para mim entre milhares e milhares, isso quer dizer que ainda que tenha milhares e milhares de belezas nesse mundo, eu abro mão de todas elas pela beleza. Amém? Então, quando eu começo a fazer isso, Deus reuniu o tempo. Eu achei que eu ia olhar no relógio e ia ser 9h15 já. Falta 5 para as 9. Deus é bom, né? Então, concluindo. Esses últimos exemplos que eu dei é o que Pedro está dizendo. Isso é Deus já ter me dado o poder para vencer esse pecado da cobiça. Entendeu? Agora, não é eu me esforçar. Porque eu posso até me esforçar virando o rosto do Deus fazer isso, né?
A curto prazo, é claro, eu tenho que fazer isso. Antigamente eu ensinava o pessoal na escola de ensino, na outra igreja, a comprar um livro pequeno e andar com ele na rua. Homem, anda com Deus. A hora que você vê a aparência do mal, você começa a ler o livro. Isso vai te ajudar em toda a. Nós podemos fazer isso, quem está entendendo também. Mas a longo prazo isso não resolve. Só tem uma coisa que vai resolver a longo prazo. Eu meditar no que Jesus fez por mim, deixar isso gerar em mim a força que eu preciso para vencer essa tentação. E isso são todos os outros pecados. Quem entende isso? Então, pastor, eu quero ser abençoado por Deus. Vou terminar com 2 Coríntios, capítulo 18. Capítulo 18. Eu prometo que vou terminar nisso. Pode até ficar de pé se quiser para ler. 2 Coríntios, capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, diz assim na minha tradução. Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês foi um sim e um não ao mesmo tempo. Não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Versículo 19. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém. Por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Olha o que diz. Pois, pelo contrário, ele, Jesus, é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Quando eu digo assim, Deus, por que nada vai me faltar? Salmo 23. Por causa de Jesus. Por que 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita e eu não serei atingido? Qual que é o sim? Jesus. Como se eu perguntasse assim, Deus, como que eu posso ter certeza que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar? A resposta dele é Jesus. Como que eu posso ter certeza que 1.000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não vou ser atingido? A resposta é Jesus. Como que eu posso ter certeza que todas as bênçãos de Deuteronômio vão se cumprir na minha vida e assim de todas as da Bíblia? Eu estou te dando nessa noite uma chave para entender toda a Bíblia. Quando você lê uma promessa na Bíblia, você precisa parar e meditar como ela se cumpre na minha vida através de Jesus. Porque é isso que a Bíblia diz. Por meio dele, e tudo por meio dele. Romanos diz, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas. Fique de pé, vamos orar. Feche seus olhos por um momento. Eu quero falar para você que talvez anda duvidando de Deus. Ou talvez você tenha ficado frustrado, porque talvez algo ainda não aconteceu na sua vida. E talvez você começou a se perguntar, por que ainda não aconteceu? Será que Deus abençoa as outras pessoas e não abençoa a mim? Também quero falar com você que talvez tenha se esforçado demais. E talvez tenha ficado frustrado como aquele filho mais velho da parábola que Jesus contou, dizendo para o pai, eu tenho te obedecido a todos os seus mandamentos e o Senhor não me deu nenhum cabrito. Para dizer que, primeiro,
Deus já nos deu uma certeza de que Ele vai cumprir tudo na nossa vida, de que Ele vai sim nos abençoar, de que toda sorte de bênçãos Ele vai nos abençoar com elas. Porque a certeza, o sim dele é Jesus, o que Jesus já fez por nós. Por isso, descanse em Jesus. Eu quero te dizer que fique em paz, porque não é falta de esforço seu. Não é falta de esforço. Às vezes pode ser esforço demais. Descanse nele. Descanse nele. Descanse em Jesus. Ele já nos deu a certeza dele, o sim dele, que é o que Jesus fez por nós. E eu quero dizer para você que talvez, às vezes até se pune por não conseguir alcançar uma performance cristã que você sonha. Eu não vivo como um cristão do jeito que eu sonharia viver. E talvez você se identifique com isso. Pastor, eu queria ser, sabe, um cristão melhor, um crente melhor. Eu tento, eu não consigo. E eu começo até a duvidar da minha salvação. Deixa eu te dizer, sua salvação não depende da sua performance. Nunca dependeu e nem vai depender. Sua salvação depende única e exclusivamente de você ter fé, confiança e esperança naquele que já fez tudo por você, naquele que foi perfeito por você, naquele que obedeceu a Deus por você, naquele que amou a Deus sobre todas as coisas por você, naquele que a maldição que nós merecemos, Ele pagou para que a bênção que Ele merecia a gente receba. Por isso que eu termino fazendo um apelo para você: confie em Jesus. Isso é entregar a vida para Jesus, isso é aceitar Jesus, isso é confiar nele, é depositar esperança, confiança nele e buscar compreender todos os dias da nossa vida de forma cada vez mais profunda aquilo que ele fez por nós e como que isso tem o poder de produzir em nós uma vida que agrade a Ele. Obrigado, Jesus. Agradecer. Ou entregue a sua vida para Ele, ou se entregue de novo, porque às vezes você já se tomou dele. Jesus, obrigado. Deus, obrigado, porque embora o Antigo Testamento talvez pareça muito duro quando a gente lê ele, talvez, como hoje muitas pessoas têm medo do Deus do Antigo Testamento, o Senhor é o mesmo Deus. Porque a história do Senhor com a humanidade, com a gente, não terminou no Antigo Testamento, mas veio o Novo Testamento trazendo consigo a boa notícia do Evangelho, que diz que o Senhor proveu a maneira como nós seremos salvos através do teu Filho Jesus. Obrigado por essa dádiva. Obrigado porque o melhor que o Senhor poderia nos dar, o Senhor já nos deu, que está em Cristo Jesus. Obrigado porque tudo de que nós precisamos nessa vida e na eternidade, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Que possamos nos agarrar a Ele mais do que Jacó quando se agarrou àquele anjo. E que possamos viver com Ele, amando, até que Ele volte, como disse Jó, meu Senhor, meu Redentor vivo, e que vai se levantar, e naquele dia eu o verei face a face. Que possamos descansar na tua salvação, na tua graça. E que assim os 1000 deuses da nossa vida vão se dissolver em pó. E Jesus será para nós o mais belo entre milhares de Deus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir bem forte.